Então, uma coisa que é muito comum que eu vejo as pessoas fazerem e que não é certo é aerar a F1, ou após a saborização fazer uma aeração, às vezes fica passando de um jarro para o outro para aerar, acreditando que isso vai fazer com que aumente a carbonatação. E não vai. Por que que não vai? Porque o CO2, né, CO2, que é o gás carbônico, e o O2, que é o oxigênio, não são os mesmos gases. E apesar da gente ter o O2 na molécula ali do gás carbônico, eu acho que isso que causa talvez a confusão, as pessoas acharem que aquele oxigênio do ar vai parar ali, não é por aí que é formado, tá, o gás carbônico na nossa kombucha. A carbonatação ela ocorre por uma via catabólica das leveduras, dentro dos micro-organismos, das leveduras que estão ali, na qual elas vão então metabolizar, degradar as moléculas da sacarose, que é o nosso açúcar. Lembra, acho que eu já falei para vocês, a sacarose, que é uma glicose com uma frutose. Primeiro ela quebra, depois ela vai utilizando essas moléculas para produzir então o etanol, que é o álcool, o gás carbônico e é o ATP, que é adenosina trifosfato, que é o que interessa para o micro-organismo. Ele faz todo esse processo não porque ele quer o álcool, não porque ele quer o gás carbônico, são metabólitos secundários que nós queremos. O que ele quer é a adenosina trifosfato, que é o ATP, que é a fonte de energia, é a energia que ele precisa para realizar os processos vitais dele, para processos reprodutivos. Então é por esse motivo que ele faz esse processo de fermentação, no qual ele degrada ali, quebra a molécula de sacarose, tá? Então, o que nós gostamos é justamente dos metabólitos secundários que eles produzem, né? Que é o gás carbônico, principalmente para kombucha, o álcool não é tão interessante, mas devemos lembrar que o álcool e o gás carbônico andam de mãos dadas, eu costumo falar assim, porque não tem como ser produzido um e não ser produzido o outro. Para vocês terem uma ideia, uma molécula de sacarose, né, do açúcar de mesa, ela pode ser fermentada e a partir dela, de uma molécula de sacarose, de açúcar, serem gerados 4 moléculas de álcool, 4 moléculas de gás carbônico e 4 moléculas de ATP. Então, esse é o processo. Não tem como ser formado um sem ser formado o outro. Então, aerar F1 é errado, porque não vai trazer carbonatação, não vai aumentar a carbonatação, e pode ainda trazer alguns outros problemas para tua kombucha, né, para tua F2. Então, ela pode favorecer, além de favorecer a acidificação, como eu já comentei, ela vai estimular o aumento populacional das leveduras. Nesse período ali em que não está em anaerobiose, sem oxigênio, as leveduras não vão trabalhar dessa forma fermentando, como eu acabei de explicar. Elas podem ter um aumento populacional, então você pode acabar aumentando a quantidade das leveduras que estão ali, e isso pode te dar um problema de supercarbonatação, de excesso de sedimentos no fundo da garrafa, de turbidez, de off flavor. Então, são problemas que podem ser gerados por essa aeração da F1. Então, não é certo fazer, não adianta e só vai te prejudicar. Então, não precisa fazer essa aeração, tá, gente? E também, outro problema relacionado à aeração é justamente porque você está injetando oxigênio ali dentro dessa água, né, dissolvendo oxigênio ali, como eu acabei de falar da solubilidade, e daí esse oxigênio ele faz o processo de oxidação, né, a oxidação já vem de oxigênio, da ação do oxigênio, e daí que ele pode acabar ali oxidando alguns nutrientes importantes para a gente, e a gente ter algumas perdas nutritivas, lógico que não vão ser grandes perdas, mas ter sim algumas perdas nutritivas da kombucha, o que não é legal, não é interessante também. Então, gente, desapega desse negócio de aerar kombucha, porque isso não faz sentido, não precisa fazer isso, é um trabalho extra que você vai ter para ter problemas futuros depois.